Amém. A graça e a paz do Senhor. Boa noite, amada igreja. E que a paz de Cristo reine nos nossos corações, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Amém? Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor, para falar das coisas que Ele tem colocado no nosso coração, e para falar também aquilo que Ele colocou no nosso coração nesta noite. E eu queria que você aí de casa pudesse nos acompanhar, e nós aqui estamos trabalhando incansavelmente para que o Senhor Jesus possa nos abençoar e acabar com todo este mal que assola a humanidade. Eu confesso, amada igreja, que nós estamos tristes. Há dois tipos de tristeza, uma para a morte e a outra para a salvação. Essa é a nossa tristeza para a salvação, porque Cristo, Ele morreu por nós, e Ele quer tirar do nosso coração todas as tristezas. Mas eu queria iniciar lendo o texto da palavra de Deus que está lá no livro de Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 24 até o 32. Você é de casa, a palavra de Deus hoje fala aos nossos corações através de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 24 até o 32. Diz assim a palavra do Senhor: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter comigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado nesta noite pela sua palavra. O que me chama a atenção nesta palavra, nesta noite, é que o Senhor acalma as tempestades. Nós estamos vivendo um momento de tempestade, nós estamos vivendo um momento de medo, nós estamos vivendo um momento de angústia, nós estamos vivendo um momento de grande tristeza. Mas o Senhor acalma todo o medo, toda a tempestade. E eu quero dizer nesta noite, a amada igreja, que Deus tem falado conosco através desse texto. Olha, amada igreja, veja, o cristão que vive na escravidão do medo não prospera. Tem pessoas que vivem na escravidão do medo, e o medo impede que você prospere. E eu quero dizer para você: não tire o olhar de Jesus. Não tire o olhar de Jesus. No meio do perigo, nós precisamos estar sempre com o olhar firmado em Jesus. Olha, eu vejo aqui que quando Jesus ele saía da vigília da noite, a Bíblia diz que era a quarta vigília,
de 3 até as 6 da manhã, não especificamente o horário, mas das 3 às 6 da manhã, Jesus sai e ele recebe uma revelação. Revelação é essa do qual os seus discípulos estavam em perigo. E Jesus disse: opa, meus discípulos estão em perigo e eu preciso ir até eles. Momentos depois, igreja, nós vemos que nós precisamos ir até Jesus. Mas nesse momento ele precisava ir até os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos estavam em perigo. Eles estavam no meio do mar. E o vento era contrário. E eles estavam com medo de ser apagados. E então Jesus sai ao encontro dos seus discípulos. E quando ele chega próximo dos seus discípulos, os seus discípulos têm medo. Por que eles tiveram medo? Olha a maneira como Jesus chegou até eles. Jesus chegou até eles andando sobre as águas. Eles não tinham visto. Eles não tinham visto como uma história andar sobre as águas. E assim aconteceu com Jesus. E quando ele aproximou dos seus discípulos, Pedro grita, porque Jesus diz: não temas, sou eu. E Pedro diz: se és tu mesmo, Jesus, o Senhor, manda que eu vá até a ti sobre as águas. Você vê que Pedro lembrou do poder da palavra que Jesus tinha. Jesus, momentos antes, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e tinha alimentado muitas pessoas. E então, pela pureza do coração dos seus discípulos, ele manda eles ir para o outro lado do barco, enquanto ele ia despedir a multidão. E durante esse tempo, eles foram para o outro lado. E Jesus vai orar no monte. E durante esse todo tempo, enquanto Jesus orava, os discípulos andavam no barco. E lá eles foram assolados por um perigo das águas. O vento era contrário. E Jesus chega até eles. Mas da maneira como Jesus chega, eles têm medo. Eles gritam de medo. E quando eles percebem que realmente é Jesus, porque ele diz: sou eu, tenha bom ânimo. Eu quero pedir a você nesta noite: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Jesus está com você. Ele está com você. Ele nunca vai te deixar em momento algum. Saiba que Ele está com você para te livrar de todo o mal. Ele está livrando a tua casa, Ele está livrando o teu filho, Ele está livrando o seu esposo, a sua esposa, a sua casa, o seu lar. Ele está livrando, assim como Ele livrou seus discípulos. E então, nós vemos que Pedro vai até Jesus sobre a palavra de Jesus, porque Jesus disse para ele: vem Pedro. A palavra de Jesus foi essa: vem Pedro. E Pedro desce do barco e começa a andar nas águas. E veja o que acontece quando nós damos brecha por Ele. Eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor não te deu espírito de medo, Ele te deu espírito de coragem. Foi o que Ele falou com o seu discípulo, falou com Jeremias: coragem, não temas, eu estou contigo. E então Pedro tem medo. E Pedro desvia o olhar de Jesus e começa a ficar, porque olha que o vento não tinha parado. E Pedro começa a afundar. E eu vejo neste momento automático do ser humano para clamar pelo seu Criador. Pedro, o automático de Pedro grita: Senhor, salva-me.
Você acha que daria tempo mesmo pensar para gritar e clamar a Jesus? Não, porque a água é rápida, o vento é rápido, tudo é momentâneo, tudo é instantâneo. E ele grita, e eu acredito que Jesus, com sua mão estendida, que ele está agora com a mão estendida para você. Ele está agora com a mão estendida para você e para mim. Ele está agora. Peça socorro para ele, para aquilo que você precisar. Ele está com a sua mão estendida. E Jesus, com sua mão estendida, pega na mão de Pedro e sobe os dois para o barco. E o que acontece? Há uma grande bonança. Porque a Bíblia nos diz no livro de Timóteo, capítulo de número 1, versículo 7, eu quero ler com a amada igreja nesta noite. Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Veja o Espírito que Deus coloca no teu coração e no meu coração, para que sejamos encorajados a vencer as tempestades. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Esse foi o espírito que Deus deu aos seus apóstolos e aos seus discípulos, e a nós que aqui nesta noite clamamos junto com Ele. O espírito o espírito de fortaleza. Para quê? O espírito de fortaleza. O espírito de fortaleza na igreja faz-nos ter poder, faz-nos ter coragem, faz-nos ter força. Porque a Bíblia diz, em Filipenses capítulo número 4, versículo 13, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que fortalece a igreja? É o Senhor, é o dono da igreja. Quem é o dono da igreja? O Senhor Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho, que ficou a igreja para que louvasse, exaltasse e glorificasse o nome dele. Nós somos a criatura de Deus e agora nós somos filhos de Deus, porque aceitamos Jesus como seu único e salvador das nossas vidas. Essa é a nossa fé. E o espírito de amor, você viu que nós lemos em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 1, 7, qual é o espírito que Deus coloca no nosso coração quando nos tornamos cristãos? O amor, o espírito do amor. Por quê? Porque o amor joga fora todo o medo. O amor joga fora todo o medo. Esse é o espírito que o Senhor nos dá, para que quando vier o medo na sua casa, para quando vier o medo na sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos, você saber expulsar esse medo de perto e de dentro de você. E isso é o amor que Deus nos dá. É o espírito do amor. E o espírito de moderação, porque o espírito de moderação é um espírito de equilíbrio, é um espírito que nos dá força, é um espírito que nos equilibra, que nos dá mansidão, que nos dá confiança e que nos dá entusiasmo para permanecer nos caminhos do Senhor. Esse é o espírito que o Senhor dá aos seus filhos. E você sabe o que acontece com o espírito? Você sabia que o medo é um espírito? A Bíblia diz que Saul, quando desviou dos caminhos do Senhor, Deus colocou sobre ele um espírito de terror. E quando Davi tocava, o espírito saía. Quando Davi parava de tocar ou louvar, o espírito apoderava da vida de Saul. E eu quero dizer para você nesta noite que o espírito do medo não faz parte do cristão. Nós precisamos lançar fora e dizer não para esse espírito do medo. Não tenha medo, porque a Bíblia diz: eu estou contigo. O que Jesus disse para os seus discípulos? Gente, tenham bom ânimo, eu estou com vocês, sou eu que estou. Não temas, não tenha medo, porque o espírito do medo é um espírito de covardia, é um espírito de crueldade, é um espírito que dá você medo a tudo que você vai fazer. Você tem um pensamento pessimista. O medo uma hora está bom e uma hora está ruim. Tudo que você
porque o medo vem. Então, diga não para esse espírito do medo. E vamos colocar no nosso coração o espírito da fortaleza, o espírito do amor e o espírito da moderação. Esse espírito o Senhor nos concede nesta noite. E eu quero, neste momento, dizer para você, amada igreja, que as coisas do Senhor são tantas que nós não conseguimos medir e não conseguimos pensar, porque Ele nos dá coisas grandes e maravilhosas, porque a mão dele está sempre estendida para nos abençoar. Eu quero convidar você aí de casa a se colocar de pé, você que está nos assistindo, se coloque de pé e vamos orar nesta noite em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e não esqueça do que nós falamos hoje. O espírito do medo, quem vive no espírito do medo, não prospera. E eu digo, não tire o olhar de Jesus. Não tire o seu olhar de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificamos o nome eterno do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, meu Pai, que aí estão em casa. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles, meu Pai, que o Senhor Jesus Cristo salvou, porque o Senhor escolheu, Pai, esse povo para te adorar. O Senhor escolheu esse povo, Pai, porque nós somos preciosos para ti. A tua palavra diz, Senhor, que a terra está cheia da tua glória. E quem é a tua glória na terra? A tua glória na terra é todas as obras das tuas mãos, Pai. E todos nós somos as obras das tuas mãos. Então nós somos a glória de Deus aqui na terra. Por isso, Senhor Deus, guarda a nossa vida, guarda o nosso coração. Nesta noite, Senhor, abençoa o teu povo, guardando e livrando de todo mal. Livra a tua igreja, Senhor Deus, desse Covid-19. Livre a tua igreja, meu Pai, de todo este mal. Guarda, Senhor Deus, o teu povo e a casa e o lado do povo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o teu povo e toda a face da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Deus te abençoe e tenha uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.